Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo guiado. Nós estamos aí durante todo esse trimestre estudando o livro do Evangelho de Marcos. Nós já sabemos quem foi o autor, nós já sabemos como foi a vida desse autor e nós já tivemos ali uma introdução do que se passou no capítulo 1. Nessa semana, nós estamos abordando o capítulo 2 e estamos vendo ali muitos ensinamentos, a forma de viver do nosso Mestre Jesus Cristo. E com certeza tirando lições e aplicações para a nossa vida. Tem sido uma semana abençoada. E o meu desejo é que você esteja junto comigo, estudando todos os dias e assim tendo esse encontro especial com o Criador. Bom, antes de nós aprofundarmos o estudo de hoje, de segunda-feira, eu quero convidar você a junto a mim fechar seus olhos para nós orarmos ao Senhor. Vamos orar então? Senhor Deus que estás nos céus, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. Esse livro que não é apenas um livro, mas que de fato é um manual de vida. É Ele quem nos mostra que existe um Deus acima de nós e que nos ama e que nos quer bem e quer estar conosco por toda a eternidade. Um Deus justo, amoroso, misericordioso, um Deus perfeito, que também quer tornar o seu povo perfeito. Obrigado, Pai, que é por meio dessa palavra que nós somos transformados todos os dias mediante o Teu querer. Fica conosco, dá-nos a presença do Teu Santo Espírito. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema do nosso estudo de hoje, segunda-feira, dia 15 de julho, é o chamado de Levi e a questão do jejum. Nós vamos ver duas coisas aqui. Eu quero convidar você, primeiro, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2, o versículo 13 ao 22, que diz assim, ó: E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rótula fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Que texto interessante. Aqui tem muita coisa para se analisar, tá? Nós vamos por parte. O primeiro ponto que eu destaquei aqui para a gente conversar um pouco sobre foi: na época de Jesus, os cobradores de impostos eram funcionários públicos que trabalhavam para o governo local ou para Roma. Esses eram os tão conhecidos como publicanos ou cobradores de impostos. Davi, quem eram essas pessoas? Eram pessoas que faziam parte da nação a qual eles estavam trabalhando, ou seja, pessoas que tinham origens judaicas e que eram vistos como traidores da pátria. Por quê? Porque eles estavam a serviço do poder que estava oprimindo, do poder que estava mandando na época, a saber, Roma. E aí, por estarem a serviço do povo opressor, era como se eles fossem acolorados, né? Não sei se você conhece esse termo, mas é como se eles fizessem parte do mesmo grupinho.
E aí o pessoal que ia até a alfândega ou a coleteria, né, ali pagar os seus impostos, eles não pagavam o preço justo, porque na grande maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, os publicanos cobravam a mais, ou seja, eles oprimiam o próprio povo. E por conta disso, o pessoal não gostavam deles. Tinham, de fato, preconceito, né? Não toleravam eles, faziam piada com eles, e essas pessoas eram bastante hostilizadas. É aquela história, eles plantavam para colher, né? Por mais que eles fizessem isso, Jesus deu uma atenção totalmente diferente. Quando ele olhou para Levi, que era um dos cobradores de impostos, e chamou ele para ser um dos seus discípulos. Esse Levi é o mesmo que escreveu o Evangelho de Mateus, Levi Mateus, filho de Alfeu. Quando Levi ouviu o Senhor o convidar para o segui-lo, a Bíblia fala que automaticamente ele o seguiu. Mas nem todas as pessoas tratavam os publicanos dessa forma. Para você ter uma ideia, a lição do dia de hoje trouxe aqui um comentário mostrando qual era a visão que as pessoas judaicas tinham a respeito desse tipo de pessoa que tinha essa profissão de coletor de impostos. Diz assim, ó, um comentarista judaico a respeito das leis religiosas diz: se os cobradores de impostos entrarem em sua casa, tudo o que está dentro dela se tornará impuro. Eles eram vistos até mesmo como pessoas que tinham a doença lepra da época, porque era exatamente essa a situação que acontecia com o leproso. Tudo que ele tocava ficava impuro. E pelo simples fato de o coletor de imposto ter adentrado ao mesmo espaço que você está, aquele espaço ficou contaminado. Para ver como eles eram discriminados, como eles eram hostilizados. E quando Jesus chama um desse tipo de pessoa para fazer parte do seu grupo seleto, com certeza Jesus chamou a atenção, a ponto das pessoas ficarem observando o que Jesus ia fazer. E aí, continuando, Jesus ele é convidado por Levi. Eu imagino que Levi ficou bastante feliz e ali fez um banquete, uma festa para comemorar a mudança de vida. E ali na casa de Levi, não apenas Jesus e seus discípulos, mas muitas pessoas que faziam meio que parte do grupo social de Levi, ou seja, das pessoas hostilizadas, das pessoas desprezadas, das pessoas afastadas, das pessoas vistas como impuras, como pecadores, como publicanos. E ali eles, enquanto estavam celebrando, os religiosos da época, observando aquela situação, disseram: olha, esse rapaz ele é diferente, ele é estranho, olha com quem ele está se misturando. Como é que esse homem pode ser o Messias? Como é que esse homem pode ser o ungido de Deus? Como é que esse homem pode ser o filho de Deus? Se ele está se misturando com os pecadores, se ele está se tornando um impuro junto com os impuros, está errado, não pode ser assim. Jesus, quando ouviu isso, ele respondeu, ele não ficou calado. E é exatamente esse ponto que eu destaquei aqui. Fala assim, ó: como Jesus respondeu à pergunta deles? Ele não a ignorou. Em vez disso, Jesus a inverteu, indicando que quem precisa de médicos são os doentes e não as pessoas saudáveis. Toda vez que eu e você nos colocamos em uma situação de pedestal, como assim, Davi? Se sentindo superior a qualquer outra pessoa, a gente se comporta de semelhante modo a esses fariseus, aos religiosos da época de Jesus. Por quê? Porque eu olhava com altivez sobre as outras pessoas e tipo, eu sou melhor do que elas. Eu faço parte de uma igreja. Eu estudo a Bíblia no estudo guiado todos os dias, eu tenho o meu momento de meditação todos os dias. Eu não sou iguais a elas, eu sou superior, eu sou melhor, eu sou mais santo. Ou seja, esse tipo de comportamento era o comportamento que eles estavam tendo. E Jesus diz: olha, para você que se sente justo, para você que se sente perfeito, para você que se sente saudável, eu não preciso ir até você, você não precisa de mim, porque você já está cheio de si. Mas para aqueles que reconhecem quem de fato são, para aqueles que estão lutando contra os seus pecados, contra as suas tendências pecaminosas, para aqueles que estão procurando ser um filho melhor, um cristão melhor todos os dias, eu vim foi para essas pessoas, para aqueles que reconhecem que estão doentes. Você já viu uma pessoa que não reconhece que está doente procurar um médico? Não, eu vim aqui
porque eu estou saudável, porque eu estou bem. Não. Ninguém vai à procura de ajuda, de solução do seu problema, se não reconhece que existe um problema, que a situação não está legal, que a situação não está perfeita. Era exatamente isso que estava acontecendo. Os publicanos, os pecadores, iam até Jesus porque eles sabiam quem era Jesus. Eles reconheciam o poder transformador de Jesus. E eles entendiam que precisavam melhorar, precisavam mudar, porque da situação que eles estavam vivendo não estava bom, não estava legal. E aí, a gente, dentro desse contexto que a gente leu, a partir do versículo 18 ao 22, acontece meio que uma mudança de contexto. Eu não sei se você percebeu, mas introduz um novo tema. É a história central desses 5 histórias que a gente mencionou no dia de sábado, que tratam de controvérsias. Enquanto a sessão anterior incluía um banquete oferecido por Levi, a história seguinte gira em torno da questão do jejum, ou seja, uma história completamente diferente. Enquanto em um momento está se tratando de banquete, de festa, de fartura em alimento, o outro contexto aborda a sessão de jejum, ou seja, escassez de alimento. E aqui os discípulos foram interpelados, Jesus foi questionado. Por que os seus discípulos não jejuam? Se os discípulos de João jejuam, se os discípulos dos fariseus jejuam. E aí Jesus deu uma resposta bastante interessante. Ele diz, olha, você já viu em um ambiente festivo, em um ambiente de festa, e ele fez essa comparação com base num casamento. Você já viu um momento de casamento, de felicidade, de alegria, em que o noivo está presente ali comemorando o seu casamento? O pessoal está jejuando, ou seja, não está festejando, não está se alegrando. Você já viu isso? Isso seria algo bastante estranho. É exatamente isso que está acontecendo. Os meus discípulos, as pessoas que me buscam, eles estão alegres porque o Filho de Deus veio até elas. Eles estão felizes porque Deus mostrou a sua misericórdia ao se revelar por meio do seu Filho. Por que eles iriam jejuar? Por que eles iriam afligir a sua alma? Porque é exatamente isso que o jejum proporciona, um momento de contrição de espírito e de coração. Por que eles iriam fazer isso? Quando se fala de jejum, me veio à mente a situação em que Esther e o povo judeu jejuaram antes de Esther ir à presença do rei. Antes de Esther colocar sua vida em risco na presença do rei da Pérsia. Aquele momento, sim, era um momento correto para o jejum. Era um momento de afligir a sua vida, para Deus ser propício a eles. Era um momento de se diminuir, de se desvalorizar, de se tornar humilde a ponto de não se alimentar. Jesus diz, olha, não é o momento para jejuar, mas vai chegar um momento. Qual é o momento, Davi? Quando o noivo, quando o esposo for retirado. E isso Jesus estava se referindo ao momento em que ele verteria sua vida ali na cruz do Calvário. Quando esse momento chegar, quando eles não tiverem mais a presença do noivo, aí sim eles devem jejuar. Aí sim eles devem estar em contrito. Eles devem estar com o espírito abatido. Por quê? Porque o noivo não está mais com eles. Não é mais momento de festa. É momento de preparação, é momento de crescimento espiritual que o jejum pode proporcionar. Eu separei um ponto bastante interessante que fala o seguinte, ó. Que modo interessante de contrastar o ensino de Cristo com o dos líderes. Os métodos daqueles mestres haviam se tornado bastante deturpados. Mesmo a verdadeira religião pode ser transformada em trevas se as pessoas não ficarem atentas. Enquanto os discípulos de João jejuavam, enquanto os discípulos dos fariseus jejuavam, eles perdiam a oportunidade de se alegrar com a vinda e a presença do Filho de Deus. O que estava acontecendo ali é que eles não reconheciam Jesus como Filho de Deus. Por eles não reconhecerem Jesus como Filho de Deus, como Messias, como Cordeiro que tira o pecado do mundo, eles estavam ainda esperando por um libertador. Enquanto os outros que estavam aproveitando a presença de Jesus junto com ele, festejando, esses sim estavam vivendo a realidade correta.
Por isso que Jesus fez a comparação, as duas comparações. Não se pode colocar um remendo de pano novo em uma veste de pano velho, porque não vai dar certo, vai rasgar. O tecido novo vai rasgar o tecido velho, não vai comportar. Da mesma forma que não se pode colocar o vinho novo em odres velhos, ou seja, não tem mais, não pode se expandir, não pode crescer, não pode amadurecer, não pode passar pelo processo ali da fermentação que inchava o odre. Se isso fosse feito, aquele odre iria se romper, porque no processo de fermentação, ou seja, de expansão do vinho novo, o odre iria se romper. Por isso que o vinho novo só se põe em odres novos. Ou seja, eu e você precisamos nascer de novo. Eu e você precisamos estar atentos às mudanças que podem acontecer. Quando eu e você colocamos Jesus dentro de uma caixinha de tipo, não, deve acontecer assim, o padrão é esse, as coisas fogem do controle, porque Jesus ele não se limita a formas humanas. Jesus ele se aproveita de qualquer situação para salvar o pecador. Veja que a Bíblia diz: todo aquele que for batizado será salvo. Mas o ladrão na cruz não foi batizado e foi salvo, porque Jesus garantiu. Percebe que Jesus ele não se prende a normas do aspecto de tipo se limita. Jesus é ilimitado, Jesus é Deus e o desejo dele é salvar a todos. Por que eu e você tentamos limitar o Evangelho? Por que eu e você tentamos colocar Jesus dentro de uma caixinha? A Bíblia diz que nós teremos muitas surpresas no céu. E com certeza nós seremos muito surpreendidos, porque deveras vezes nós tentamos limitar o poder de Deus, a presença de Deus. Que eu e você possamos nos tornar odres novos para receber a cada dia um bom vinho, um vinho novo, a ponto de nos alegrarmos junto com o Senhor. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Papai do céu continue falando a cada um de nós, preparando o seu povo a cada dia, derramando o seu Espírito Santo para nós estarmos atentos a toda a presença de Deus, a todo o evento dele, para assim não perdermos nenhuma oportunidade de festejar com o nosso Messias. É isso, até a próxima e tchau, tchau.